Saúde Visual, com Davi Fernandes. Bem-vindo ao programa Saúde Visual com Davi Fernandes. É um prazer tê-los novamente aqui num bate-papo descontraído para a gente falar sobre o ramo óptico, sobre os produtos ópticos. Se você ainda não se inscreveu em nossa live, por favor, se inscreva agora e curta. Venha participar do crescimento do nosso podcast. E hoje temos aqui, para um bate-papo muito gostoso, o pessoal da OptiView, que hoje estaremos falando sobre um produto diferente, o MioView, um produto que hoje ele ajuda a diminuir o crescimento da miopia nas crianças, no jovem. E muito bem-vindo aqui o professor Honda, mais uma vez aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui, professor. A gente que agradece a oportunidade, até porque é um assunto que toda a família precisa pensar, né? E essa oportunidade, Davi, a gente agradece demais, de coração. Eu que agradeço tê-los aqui, o professor Honda, que é o diretor de tecnologia da OptiView, que vai trazer um pouco desse conhecimento para nós aqui, além de toda uma carreira dentro do Senac como professor, né? E por aí vai. E temos aqui também a gerente nacional de relacionamento médicos, a Mariane. É isso mesmo, Mariane? Tô certinho, acertei aí? Tá certo, Davi. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também. Ah, que bom, que bom. E hoje vamos estar falando justamente sobre o produto MioView, um produto novo no mercado óptico mundial, né? A gente sabe da importância desse produto para a criança, para o jovem, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, sobre esse trabalho. Eu sei que ele tem sido balizado pelo Instituto Brian Holden australiano, Isso né? mesmo. Que é um instituto de renome hoje mundial. Inclusive, o seu fundador, o Brian Holden, era um optometrista, né? Isso também é uma coisa muito interessante de ele trazer essa informação para nós, né? Então, conta um pouquinho para nós, Mariane, desse trabalho, dessa importância desse instituto, como que ele vem desenvolvendo, acompanhando um estudo no Brasil e qual tem sido hoje o resultado disso, que eu acho que é muito importante, né? As lentes de controle da miopia são relativamente novas, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Isso é um problema sério que está acontecendo com mudança de comportamento das crianças nos dias de hoje, né? As crianças, elas não brincam mais ao ar livre, elas não são crianças como eram antigamente, né? Elas não têm mais o hábito de brincar ao ar livre, tomar sol, correr. Então, elas ficam a maior parte do tempo em telas, né? Então, muito celular, muito tablet, videogame. Isso faz com que desenvolva uma miopia chamada miopia patológica, né? Essa miopia é uma miopia que ela pode levar à perda de visão. Olha, ela é uma miopia progressiva. Então, realmente, a mudança de costumes dessas últimas gerações, né? Eu ainda brinquei muito na rua, Sim. né, professor? Sim, eu acho que sim, nós sim. aí, a mesma Com geração, brincamos muito, saía na rua, brincava, jogava futebol, ia carrinho de rolimã, a gente fazia de tudo um pouco. E eu vejo que realmente, por exemplo, com os meus filhos, esse comportamento nosso já mudou. A gente trouxe os filhos mais para dentro de casa, já para que os pais trabalham, tem que sair, então manter ele dentro de casa, sai para ir fazer uma natação, para ir na escola, para voltar, mas o maior tempo acabou sendo realmente dentro de casa, já a geração dos meus filhos. Eu imagino meus netos, então, vai ser uma geração que provavelmente ainda tem mais esse ambiente e com uma tecnologia muito maior. Hoje é inevitável o uso dos aparelhos eletrônicos, dos celulares, de telas de computadores, né, e, em geral, é praticamente inevitável que a pessoa, desde sua nascença, né, porque estão ali filmando dia a dia, né, acabe não acompanhando. É essa mudança que está afetando diretamente, então, a visão do ser humano de uma forma geral. Exatamente. É muito difícil equilibrar isso no dia a dia, porque, assim, se você proibir as telas, é quase impossível, né? As escolas, algumas escolas já aboliram os livros, já está tudo em notebooks, em tablets, né? As lições são feitas
de maneira virtual, né? Então é difícil, a criança já nasce com o celular na mão, o que não deveria ser, né? O celular virou uma babá eletrônica também, ela funciona muito bem para... O pai quer conversar, você vai em restaurantes hoje, em festas, você não vê as crianças correndo, brincando, cada um tá lá com um joguinho, né? E é muito rápida a resposta do celular, né? Aquela questão da dopamina, das respostas rápidas. Em contrapartida, isso faz muito mal, porque a criança não foi feita, né, principalmente o olho em desenvolvimento, não foi preparado para ficar o tempo todo em acomodação, o tempo todo ali naquela curta distância. Muitas vezes eles estão no escuro, então ele precisa dessa atividade ao ar livre. A criança precisa tomar sol, ela precisa da radiação ultravioleta, pelo menos 2 horas por dia, né? Ela precisa do olhar longe, né? Essas são dicas que, independente de bons hábitos, né? Isso é questão de bons hábitos, a gente levar as crianças para terem uma atmosfera externa, né? Exatamente. E com a loucura do dia a dia, trabalho, às vezes os pais, eles terceirizam o celular como uma maneira de... Até por conta de segurança mesmo. Você não vai deixar seu filho brincar na rua. Hoje complicou a vida das pessoas. Então é mais fácil, você sabe que a criança está ali, na poltrona ou no quarto, na tela, né? Mas a tela, ela vem causando outros problemas mais sérios que a gente também não sabia, né? Então, os pais estão aprendendo a lidar com isso, né? O ideal é que a criança, até 2, 3 anos, nem tivesse acesso a esse tipo de tecnologia. Mas, infelizmente, você já vê bebezinho fazendo assim no celular, com a pinça, né? A forma de pinça já é... A criança já nasce com o celular na mão. Encurtou distâncias também de família, né? Porque... Hoje, se você tem familiares que moram mais distante um pouco, né? Não precisa nem ser em outra cidade, aqui em São Paulo, os bairros, né? Pra gente, às vezes, atravessar a cidade do norte para o sul é 2 horas, 2 horas e meia. Então, a tela, a forma de você fazer uma ligação hoje via vídeo, né? Isso, poxa, Aproximou, eu tô vendo, né? você aproximou. Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente fala que, quando eu era criança, a gente assistia alguns desenhos, né, da família Jackson, por exemplo, que tinha o telefonezinho que se apertava e já vinha a tela, a gente fala, imagina um dia vai se um ter. dia vai ter, né? E hoje a gente está vivenciando isso, né? Isso é realmente uma tecnologia que faz tá parte presente. e te traz próximo. Então, cada vez mais a criança quer ver, deixa eu ver o nenê, olha aqui, como que tá o nenê, fala aqui, olha, fala com... Então acaba realmente tendo uma interação com as telas desde bebê, né? Não tem como, né? É complicado e é difícil você equilibrar isso nos dias de hoje, porque você der um pouquinho, ele vai querer ficar o tempo todo. E o ser humano também ainda não se adaptou a esse novo comportamento, né? Porque o nosso organismo ele está adaptado há milhões e milhões de anos que não existiam isso, né? Desde que o Homo sapiens não existia. Então, o organismo se adaptou para outras circunstâncias de vida, não para essa circunstância que é uma circunstância, um momento diferente. E isso está trazendo para as crianças, afetando de uma certa forma a visão deles, causando uma miopia patológica. Exatamente. Pode falar. Posso só completar uma coisa interessante, né? Claro. Se a gente perceber, quem já visitou escolas antigas, aqueles prédios antigos, o que mais existia eram janelas, porque a luz elétrica era raro naquela época, né? E fraco. E as construções das escolas hoje aboliram a janela. Tem sala de aula que não tem janela nenhuma, né? É verdade. Então, lá fora, uma coisa que está se pensando, se eles não têm que até mesmo trazer a natureza para dentro da sala. Já ouvi casos, boatos de pessoas pensando em construir salas de aulas com janelas amplas, para que eles possam ter acesso a um jardim, visualizar fora. Outras coisas. Porque as cores afetam a dopamina do organismo diretamente, né? Exatamente. A gente sabe disso. O mais verde, um tom mais laranja. Sim. E isso afeta o bom humor, o desempenho. Realmente o senhor chamou atenção para um fato que hoje a gente percebe. E o senhor, como professor, então, mais ainda, né? De às vezes chegar numa sala de aula e ver que não tem janela nenhuma, né? Sim, e até existe uma preocupação das grandes construtoras, né? Toda vez que fazem condomínios, a área de lazer está sendo muito bem estudada, né? Então, hoje a isso gente já é vê bom. a valorização da área comum, né? Da área de atividades daqueles prédios, os condomínios. Realmente tem essa preocupação de ter um local ao ar livre que as pessoas acabem interagindo mais, praticando seus esportes, andando, né?
Mas, de uma certa forma, a nossa realidade acabou trazendo para, vamos dizer, o que já a Organização Mundial de Saúde já vem falando, que é Sim. a pandemia da miopia, não é isso? Né? É isso Exato. mesmo. E esse produto hoje que a Optiview desenvolveu e está colocando em uso, acompanhado de um instituto de renome mundial, Sim. Brian Holden, um instituto australiano, ele está mostrando resultados positivos. Não que não vai acabar com a miopia daquela criança, mas ele vai ajudar que 60%, né, que Ela iria controla. desenvolver, ela consegue controlar. Ou seja, para que os pais fiquem atentos com seus filhos, é importante saber se a criança já tinha 1 grau de miopia por uma natureza normal de cada ser, ela pode aumentar com o uso de dispositivos, com esse novo modo de viver, porém, existe hoje também alguns recursos, como a lente MioView, aonde ele vai diminuir, vamos supor que em 2, 3 anos o grau iria de 1 para 2. Ele vai conseguir em 2 anos ir para 1,20. Essa é a média, 60%, mais ou menos isso. É Aproximadamente. mais ou menos. Né? Isso vai de cada pessoa, né? A expectativa é que não aumente, né? Porque, na verdade, a lente, ela na verdade, é um conjunto. Então, a gente tem que explicar para os pais, quando a gente faz o tratamento, tanto os médicos quanto as óticas, tem que orientar os pais dessas crianças, porque é uma mudança de comportamento, porque ela é uma lente terapêutica. Ela não é uma lente de miopia comum que corrige um erro refrativo só. Não. Ela é uma lente terapêutica, ela é para um período, porque essa é uma miopia diferente. 3% da população mundial tem a miopia patológica. 30% da população mundial é míope. Mas Sim. é uma outra miopia. Essa miopia patológica, ela leva ao crescimento axial do globo ocular. Então, ele vai crescendo. Isso é muito ruim, porque aumenta a possibilidade dele ter descolamento de retina, catarata, maculopatia miópica, vários problemas de visão relacionados a isso. A miopia, que é o formato do olho, ele vai ficando comprido o olho. Exatamente. E esse olho mais comprido, ele vai fazer um ângulo maior na retina. Vai esticar Esse essa ângulo maior, ele tem uma probabilidade maior de descolamento da retina, né? Exatamente. Conforme ele vai aumentando de tamanho, o grau vai aumentando da criança, né? E às vezes é muito rápido a progressão dessa miopia, né? É assustador como a gente observa, né, Ronda? Crianças pequenas Sim. com graus de -8, -10, -16. A gente pega altas dioptrias mesmo, né? Então, assim, o ideal é que quando a gente começa um tratamento com uma lente de controle de miopia, haja uma mudança de comportamento. Então, isso vai dar comportamento dos pais. Então, ele vai ter que passar mais tempo ao ar livre com essa criança, limitar o uso de telas, né? Tomar sol, é muito importante a radiação. A gente fala tanto de proteção de radiação ultravioleta. Sim, Nesse sim. momento, a criança Ele precisa saudável de receber. exposição. O à excesso, né, da é. radiação faz mal, É. mas não pode ficar sem Não também. pode ficar sem, né? Estimular essas células ganglionares que estão na retina, né? Que são os cones, para que elas não desenvolvam esse crescimento. Então, tudo isso é um conjunto para que o tratamento funcione. A criança tem que usar a lente 12 horas por dia, porque se ela também não usar a lente, o tratamento não funciona. Entendi. Então, é todo um Tem conjunto. todo um conjunto de procedimentos para ajudar. E qual a faixa etária que essa lente vai trabalhar? Ela vai atingir até qual faixa etária? Então, os estudos, eles são de 4 a 13 anos, tá? São os estudos que tem no mundo todo com a maioria das lentes de defocus. Mas a gente tem visto que crianças mais velhas estão respondendo muito bem ao tratamento, né? Então, enquanto tem uma miopia aumentando e os médicos estão prescrevendo, a gente tem visto que está conseguindo controlar. Então, não se faz estudos hoje, não existem estudos com crianças mais velhas, mas a gente tem visto Que na prática, que na prática tem... também tem colaborado para reduzir o aumento muito rápido. Agora, isso geralmente poderia ir o quê? Até 18, 19, 20 anos, 30 anos? Normalmente a gente fala que até o olho cresce até os 21 anos, né?
Então, enquanto tem crescimento do jovem, dá para fazer o tratamento. Mas a gente teve experiências, né, Rhonda, com alguns oftalmologistas, né, até nesse último congresso que a gente teve, que estão prescrevendo para adultos. Olha que interessante. Como uma opção de tentativa de controle, né? Então, mas não existe. Eu, particularmente, posso dizer que eu tenho clientes de 30 anos, 35 anos, míopes, que continua evoluindo a miopia, ela continua aumentando a miopia. E a gente vê que em alguns casos ela vai se estabilizar lá pelos 45, 48, quase quando ele já está ficando presbíope, né? Que a gente vê que a miopia acaba estabilizando. Uhum. Então, enquanto ela estiver crescendo, parece que existe então uma alternativa. Então, ele não vai se limitar provavelmente aos 13 anos. Com a continuidade desses estudos, existe uma possibilidade de também ele ser receitado para pessoas já maduras, já adultas, né, acima de 21 anos, adultas, para tentar evitar um crescimento exponencial. A gente não sabe como vai ser. Alguns médicos que prescreveram com consentimento do paciente para fazer uma tentativa, porque a gente nem sabe se ainda é uma miopia patológica, de que maneira que está evoluindo essa miopia. Essa miopia na criança, que evolui muito rápido, essa miopia tem que ser controlada porque está em fase de crescimento e o olho vai crescendo muito rapidamente. Então, até os 12 anos é a fase mais importante, né, de controlar. E a gente começou um estudo aqui no Brasil, né, porque a maioria dos estudos das lentes de defocus, eles aconteceram com crianças asiáticas que já têm uma predisposição a serem míopes, né? Grande, e alguns estudos até durante a pandemia, então em condições de confinamento mesmo, né? Os estudos da Mioville, eles aconteceram bem pré-pandemia, né? O estudo da Mioville, ele foi de 2012 a 2018, então bem 6 antes. anos, bem antes. Exatamente, em crianças russas, então umas crianças mais próximas da nossa população, mas também são crianças que porque a população brasileira é muito miscigenada, né? Sim, essa é uma qualidade nossa de brasileiros, exatamente, né? Isso é maravilha. Descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses. Uma grande mistura, né? Negros, africanos, quer dizer, a gente tem aí uma miscigenação muito grande. Eu imagino que isso também muda nessa parte do organismo, né? É por isso que esse estudo é tão importante, né? Então, a gente tem nós começamos o estudo, ele está coordenado lá na Santa Casa, o Dr. Fábio Eisenbaum que está coordenando o estudo. Conheço o Dr. Fábio, um oftalmologista sensacional, gosto muito dele. Conheci o pai dele, que não era oftalmo, médico também. Ele é neurooftalmo, oftalmopediatra, né? E ele está coordenando, e junto com a Santa Casa, tem mais 2 escolas de renome que estão cooperando com o estudo, que é a USP e a Unifesp. Então, a gente começou o estudo no final do ano passado e vamos acompanhar crianças de 4 a 13 anos, né? E durante 2 anos. A gente precisa, o estudo hoje a gente começou no final, a gente já teve o primeiro retorno, vamos ter o segundo retorno agora, e no final do ano a gente vai ter uma apresentação do primeiro ano de estudo. Até agora está muito positivo. Legal, muito bem, parabéns pelo trabalho. E esse estudo que vocês estão fazendo, ele é baseado no estudo do Brian Holden, que foi feito o estudo lá na Rússia. Entendi, né? Entendi. E por que fez primeiro... Aí eu vou entrar um pouco mais na parte de tecnologia, né? Falar da lente, né? Essa tecnologia, ela veio para Optiview através de um parceiro ou foi um desenvolvimento exclusivo da Optiview? Não, através de um parceiro. Através de um parceiro. Nós temos essa tecnologia através... A IoT é uma empresa que nos fornece os softwares, né? Uma empresa espanhola, é parceira da Arte Ótica, que é uma empresa russa que começou o desenvolvimento da Mioville lá na Rússia. Essa lente começou a ser desenvolvida por essa empresa, né? Em parceria com a IoT, e o Brian Holden validou os estudos. Então, a patente da Mioville, ela pertence a essas 3 empresas. Entendi. E a Optiview, ela tem exclusividade para trabalhar e desenvolver a lente aqui no Brasil. Então, a venda da Mioville, o trabalho da Mioville é exclusivo da Optiview aqui no Brasil. Entendi. E aí o estudo, para nós, é muito importante, porque a gente vai ter uma informação de um banco de dados que o mundo inteiro quer saber, porque a miscigenação grande, a gente vai ter uma informação que
Não vai ser somente asiática ou somente a caucasiana russa. Sim, como a foi. gente vai ter aqui uma variedade de todo tipo de... Ele é um variado por essa miscigenação que nós temos como uma característica no Brasil, né? Exatamente. Ele é um estudo multicêntrico, duplo cego. Então, a gente não sabe, na verdade, as crianças não sabem o que estão usando. Nós separamos por grupos. Ficou até mais complicado o estudo do Dr. Fábio, quis ser bem certeiro, assim. Então, eles dividiram em 4 grupos, foi por idade, por dioptria. Então, a gente não sabe, né? Que só quem sabe é uma médica. E estão acontecendo agora, nesse momento, em 2 centros. A gente está selecionando as crianças na Santa Casa e num consultório em Recife. Doutora Ana Catarina Delgado, ela faz a triagem lá. Então, a gente já tem, acho que 80 e poucos olhos. O nosso foco são 200 olhos. Que bacana. E nós vamos acompanhar por 2 anos. Tá, muito bom. Então, eu digo para vocês que estão nos assistindo, que tem crianças que sabem que ela já tem alguma dificuldade de visão, procure o seu oftalmologista, veja qual é realmente o problema que a criança tem, e no caso de uma miopia com patologia, hoje existe uma forma de se controlar essa miopia para que ela não evolua. Criança é muito sério, não deixe para amanhã o que você já pode fazer hoje por essa criança. E hoje você encontra o produto Milview nas melhores óticas do Brasil, é isso? Sim. Nas melhores lojas. E até para falar um pouquinho, o professor pode falar um pouquinho do desenho da lente, porque é muito diferente. Eu já ia aqui pedir para o professor Honda falar um pouco dessa tecnologia, dessa técnica, o que envolve esse controle dentro dessa área da sulfaçagem, do desenho de lente. Olha, vamos falar assim, eu acho que é muito importante. Existem várias lentes, né? O primeiro passo, papai e mamãe, é prestar atenção na procedência, porque a gente já está ciente de vários modelos de lentes que não tem estudo por trás ou que os estudos não são assertivos. Então, comercialmente falando, não pode pensar que é um óculos normal. Procure uma lente de procedência e, dessa forma, o médico oftalmologista ou oftalmopediatra que cuida do seu filho, da sua filha, sabe exatamente qual que é. Então, preste bem atenção. Esse é um recado que eu já dou. Isso é importante, claro, saber a procedência do produto para que você... Como se fosse qualquer medicamento, né? É um produto de saúde, então você tem que ter o carinho e a preocupação com a criança de trazer para ela um produto de qualidade, que tenha referência, que tenha estudo para poder ser aplicado nessa criança. Não deixe de buscar essa dica do professor Honda. E até pesar muito bem o quanto custa e o quanto vale. Quanto vale a visão da sua criança e quanto custa um sacrifício agora para que não seja um automíope que nem a Mariana estava falando. O desenho dela é totalmente diferenciado, porque é numa tecnologia chamada freeform. Então ela é construída dentro de uma lente, aquilo que realmente é necessário baseado na prescrição do oftalmologista. E a parte técnica seria assim, né? Existem várias tecnologias da lente chamado defocus, como a Mariane falou, e algumas delas são circulares. Então tem a parte central que é visível e o nosso ele tem a visão plena vertical. Como professor de ótica, o que isso me chama a atenção? Se você tem uma criança que tem uma visão mais central e circular, essa criança, ao, por exemplo, posicionar a visão para perto, ela não consegue enxergar porque saiu da área de visão. E ela é obrigada a fazer esse movimento de cabeça. Isso significa dizer que o movimento natural do olho, de olhar alguma coisa de perto assim, ó, ficou limitado, né? Enquanto na Milview, a parte vertical ela é literalmente limpa. Então a criança pode olhar para baixo assim naturalmente, sem perder o movimento natural do olhar para perto. Então isso é uma consideração que eu acho assim extremamente importante, né? Sem Manter dúvida. a postura natural. Até porque, Davi, futuramente essa criança vai ser usuária de multifocal. E o multifocal a gente enxerga de perto olhando para baixo, né? Sim, então, claro. não sei se vai prejudicar ou não, porque é muito recente esse processo, mas é uma preocupação. Seria só isso que eu colocaria como professor. Então, o senhor acredita que também, para o futuro, ele acaba trazendo uma dificuldade para o multifocal? Precisaríamos ter essa geração no futuro ser estudada, né? Mas apenas é uma preocupação. Por isso que eu disse que, como não tem um
um prazo para a gente pegar essas crianças que estão usando essas lentes e chegar a essa constatação, ficaria só na fase da especulação. É apenas uma preocupação. Até porque certos hábitos adquiridos com crianças, a gente mesmo não perde. Tá, A gente vê de vez em quando que a gente dá uma segurada, mas tem hábitos que a gente não perde. Isso é da natureza humana. Outro ponto muito interessante é que, por ser de uma tecnologia de defocus parecendo um processo de desfocagem horizontal, a gente consegue espessuras mais adequadas. E um ponto importante que a Mariane sempre frisa, né, Mariane? A gente tem todos os materiais, desde os materiais mais em conta, mais baratas, vamos dizer assim, até para altas miopias, a tecnologia das altas índices de refração. Isso é muito interessante. Quer dizer que, então, a lente Milview ela pode atender desde um material de índice de refração de 1,56, 1,49. 1,49, até A gente começa em 1,49, até 1,49, 1,56. Para você que está nos assistindo, o índice de refração é qual é o tipo do plástico, né? Vamos chamar assim, do polímero, o plástico da lente que ele é feito. Existem alguns plásticos mais nobres que conseguem fazer um grau maior com uma espessura maior. Então, se a gente pegar uma lente com um índice de refração 174, que é um índice maior hoje dentro do mercado, você vai ter uma lente de 8 graus com uma espessura menor. Se você pega uma lente de 1,49, você vai ter uma espessura maior. Mas depende do grau para isso fazer efeito. Sim. Então, se você tem uma criança que às vezes tem uma miopia até 2, 3 dioptrias, você pode trabalhar com uma lente com um custo menor, com índice de refração menor. Exatamente. Né? Isso é importante para caber no bolso dos pais que estão atendendo aquela criança, não é isso? Com certeza. E, se me permite, eu gostaria de completar, né, não só na parte técnica, mas na parte da família. Esse processo, Davi, na minha opinião, passa por três fases. A primeira fase, como detectar, que foi dito na criança, essa possibilidade de desenvolver a miopia patológica, né? Primeira condição, se o pai ou a mãe, ou dentro da família, já tivermos avós, que tenham miopias acima de -4, é uma condição para a criança ter. Então, eu sou casado, minha esposa, a Thelma, né, ela tem uma miopia de -4,5. Então, meu filho seria uma possibilidade de desenvolver isso. Então, a minha preocupação seria ele, com 3, 4 anos, levar no oftalmologista e fazer um acompanhamento. Isso é extremamente importante. Sim. Então, já que você falou de como ter uma criança com miopia, não precisa. Desde que tenha na família essa condição, a gente já pede um alerta. Como eu disse, não custa... Vamos passar por um exame, fazer uma Isso. avaliação para ver se encaixa dentro dessa patologia da miopia, né? Isso é muito importante, claro, esse alerta é importante, porque como é um produto novo dentro do mercado, às vezes também tem pais que têm filhos já de 7, 8, 9, 10 anos, que ainda não existia esse produto, que hoje pode ter acesso a esse produto e evitar a evolução da miopia patológica. Exatamente, Na corretamente. verdade, eu acho também que a gente tem que orientar os pais a irem mais cedo ao oftalmologista. A gente tem notado com o estudo, e independente de classe social, que as crianças estão indo tardiamente ao oftalmo. Então, com o uso das telas, eu acho que quanto antes for, é importante. E aí é que vão ser feitos os exames. Claro que se tem pais míopes, a predisposição da criança a ser míope é maior, então fatores genéticos, né, hereditariedade. Mas as telas, elas têm influenciado muito. Então, é importante que os pais levem os seus filhos mais cedo ao oftalmologista, né? Até a gente tem feito agora palestras até para pediatras, alguns oftalmologistas estão falando para os pediatras alertarem a levar mais cedo as crianças ao oftalmo, porque é ali que é detectado vários problemas, não somente a miopia patológica, né? Sim, claro, existem vários outros a gente percebeu patologias que podem influenciar na visão. Agora, é muito interessante, mesmo que não tenha a patologia da miopia, ela também pode prevenir outros prejuízos que as telas trazem, né? Sim. Hoje nós temos a proteção contra os raios azuis que são emitidos dessas telas, né? Sim. Eu acho que isso também é muito importante.
até para que haja uma regulação do organismo, né, de toda a parte, tem um nome, né? Hormonal, do ciclo circadiano. Nas do crianças ciclo em circadiano, tratamento exato. de controle da miopia, não pode ser colocado filtro de luz azul. Elas precisam da Elas exposição precisam da receber. radiação ultravioleta. Tá. Então, é sempre indicado que não se coloque filtro de luz azul. Olha que louco, né? É interessante. É. Mas o que a gente está falando, independente disso, né? O filtro nas outras idades, que a criança Para fica mais outros tipos, para outra atividade. até para que uma atividade, mesmo que não tenha grau, para prevenção Sim. da saúde visual é importante usar, né? Para fazer só uma prevenção. na lente terapêutica, né? E às vezes a criança nem é míope, ela está miopizando. É por isso que é importante a ida ao oftalmo, porque a população brasileira ela é predominantemente hipermétrope, ela está ficando míope. Então, às vezes a criança, nesse acompanhamento oftalmológico, o próprio oftalmologista percebe que ela está deixando de ser hipermétrope e ficando míope. Entendi. Então, nesse processo, antes dela realmente estar míope, Você já se pode estar controla. controlando. É, claro, vai controlar a tela, porque não existe lente de defocos Para 0 positivo. graus, Não, e nem para grau positivo. Perfeito. Ela tem que ser plano ou estar míope. Entendi. Mas, quando você percebe que essa criança está deixando de ser hipermétrope por algum motivo, ou o próprio oftalmologista pede um exame que chama biometria, que é o exame que mede o comprimento axial do globo ocular. Ali ele já percebe se o globo ocular ele já está grande para aquela faixa etária. Então, ali já é um indicador que... como que vamos acompanhar. Vamos limitar a tela, vamos mudar hábito, porque é tudo comportamento, né? Esse tipo de miopia é comportamento. Entendi. Agora, fora a forma, o defocus que é usado para fazer a produção dessa lente, ela também merece receber outros tipos de tratamento, como antirreflexo, Sim. antirrisco, Ela não é vendida sem o tratamento. V100, o V400, não existe. No caso, como você falou, não pode pôr a UV Blue, né? Mas para outros tipos de raios solares não há problema. Os 4 tipos de tratamento antirreflexo disponíveis na OptiView, os pais podem optar, desde o Fast Coat até o Fast Coat Titânio, né? Então, tá à disposição em todos os índices de 174, de 149 a 174, incolor e fotossensível. A gente tem até polarizada agora, né? Olha, interessante. Então e a polarizada também ajuda... para o sol, às vezes a criança quer ficar mais tempo, né? Então, para não ficar sem o óculos, Entendi. né? O grande diferencial da lente é o desenho mesmo, a geometria desse desenho, porque ela é uma lente de defocus horizontal, né? Assimétrico, então ela só tem essa área nas laterais, ela tem a vertical livre, então a adaptabilidade é maior, a ergonomia da criança é mais respeitada, então tem um conforto maior na hora de usar, como o Ronda falou, né, a criança vai ler com mais conforto. O range de dioptrias que a gente atende é muito maior, então a gente consegue fazer graus maiores que antes nas lentes tradicionais que já existiam da grande indústria aí, não se atendia, então nós já chegamos a fazer menos 23. Olha, uma dioptria muito alta. Aí tem que fazer com rebaixamento de borda. Uma hipervisão, né? Sim, a gente não quer que chegue nisso, né? Então, se faz o rebaixamento de borda para ter um resultado melhor, ela permite a combinação desse tipo de tecnologia. Então, a gente consegue somar um resultado positivo na lente MioView, né? Ela permite mais opções, né? E o preço também é mais acessível. Como a gente começa no 149, a gente consegue ter um material que fica mais em conta, né? Entendi. Então, já começa já com dá valor... um acesso para todos, né? Exatamente. Então, de 149 a 174, a diferença de valores é grande. Se a gente deixasse só, por exemplo, no policarbonato, talvez o valor seria maior, né? As garantias também são as mesmas do mercado, então, garantia de adaptação, garantia de troca de 6 meses. Disponibilidade total. Disponibilidade total. No Brasil. Isso. Bom, fico muito contente com essas informações, saber do produto da MioView. Tenho certeza que o nosso espectador está recebendo uma informação muito importante para a saúde visual das crianças, de como tratar, de como proceder, né? E gostaria que vocês dessem mais uma mensagem
para o nosso programa. Só encerrando, né, a minha participação, durante, Davi, que eu acho extremamente importante, eu falei o antes, o durante e o depois. Durante, por favor, passe na ótica. Leve o óculos para acertar, porque a criança brinca, se ele entortar, como o defocus é muito estreito, precisa estar certinho, é terapêutico, não esqueçam disso. E outra coisa, toda mãe, todo pai sabe que uma criança entre 4 anos, 5 anos, 1 ano que seja, troca sapatinho muitas vezes 2, 3 vezes, porque cresceu o pé. Então, o rosto também cresce. Se o posicionamento do olho, que a gente chama de DNP, mudar algo em torno de 2 milímetros, a gente perde muita área de visão. Então, mesmo que a dioptria não aumente, você vai produzir o que a gente não queria que produzisse, um estrabismo induzido. Porque o centro óptico da lente está num ponto, que era a criança, A por criança exemplo... passa um ano, ela tem um crescimento muito grande. Você pega uma criança de Isso. 2 para 3 anos, mudou totalmente. Isso, Então, tem que adaptar também ao crescimento dessa criança esse óculos. E aí, dependendo do estágio que a criança está, ela cresce mais rápido ou mais devagar. concordo Sim. plenamente. A Mas- criança mais nova, ela tem um crescimento muito mais rápido Ela tem a do que fase do aquela estirão criança também. dos 8, 9, 10 anos, né? Aí estabiliza, Isso. por isso que a ótica pode controlar, né? Pode Mas- manipular. Para Então, ajudar isso também, a Optiview desenvolveu um app muito bacana. Ele chama MioView App. Então, esse app, ele está disposto em 3 versões para o responsável, que são os pais, para a ótica e para os médicos, oftalmologistas. Então, é uma maneira da gente ter um controle maior. Então, o médico ele vai controlar os pacientes que estão em controle de progressão da miopia usando as lentes. Então, ele vai ter todos os exames, está ali na mão, né, do médico. A ótica, ela vai colocar quando o paciente fez a lente, vai subir a data do pedido, tem as garantias, vai lembrar o paciente de voltar mensalmente para... O app vai mandando as mensagens. Entendi. Olha, você tem que vir aqui ajustar o óculos. Então, é uma maneira dele ser lembrado. De uma forma de estar também ajudando o acompanhamento Exatamente. desse tratamento, porque ele é um tratamento. É um né? tratamento. É um tratamento, né? Então, ele vai estar mais próximo. Não é apenas a correção da visão. Pai, mãe, não é apenas a correção da visão. É um tratamento que ele é feito a longo prazo. E para isso, como a dica do professor Ronda diz, é importante esse acompanhamento porque a criança cresce rápido. E ela não pode ter a modificação do centro óptico. Então, preste atenção àqueles que precisam desse produto. Exatamente. E para o responsável, ele vai estar recebendo os avisos. Você já limitou telas hoje? Você já levou seu filho para brincar ao ar livre hoje? Porque eu sei que na vida corrida, os pais acabam esquecendo de fazer Mas isso. muito Então, o app vai bacana lembrando, retorno de consulta em 5 meses, ter né? esse app para poder fazer esse acompanhamento. Parabéns, isso é um grande diferencial, né? Sim, os médicos estão gostando bastante, as óticas também, e os próprios pais, porque ali na palma da mão dele eles têm tudo. Eles vão vendo a curva foi feita em cima dos gráficos do Brian Holden, é aquela curva de crescimento que todo pai acompanha na consulta pediátrica do filho. Sim. Ah, meu Peso, filho cresceu Tá bastante. dentro, tá fora, não então ele cresceu. consegue verificar se a criança tá dentro do esperado, no equivalente esférico, que seria a dioptria, na biometria, se o olho cresceu, se segurou o crescimento do olho. Então, ele vai acompanhando junto conforme o médico vai alimentando o app. É muito bacana. Muito bom, gostei E muito. aí, só completando, né? A Mariane já falou do depois, né? Já antecipou, foi muito bem. Davi, é muito importante que a Optiview tenha, vamos dizer assim, um senso de que a gente faz parte de um momento. Por isso, a Mariane pode explicar que o aplicativo, ele permite colocar qualquer tipo de correção, né, Mariane? Por favor, ele é coloque isso daí. democrático. O nosso aplicativo, ele Entendi. permite que todas as lentes de defocus, que tem estudo, tá? Porque isso que o professor falou é muito importante, porque agora está uma febre de lente de defocus que a gente não sabe da procedência. E às vezes o pai leigo vai lá e compra achando que está fazendo um bem para o filho e não. E às vezes não pode estar fazendo o bem que ele imagina. Exatamente. Então, ele é um aplicativo democrático, então todas as estratégias que existem, que são válidas, estão dentro do app. Então, as lentes de defocus que estão no mercado hoje, tanto como lentes de contato de defocus, Olha, ortoceratologia e a própria atropina, que é o colírio Uhum. que os médicos usam também para controlar.
Legal, quer Então, dizer que é um aplicativo que está ali realmente para usar de uma forma para controle da miopia, né? controle da miopia, para Exatamente. ajudar o cidadão a dar continuidade nesse controle. Exatamente. Isso, e completando, né, você pai, você mãe que está levando seu filho, vai ter uma força-tarefa junto com você, porque o aplicativo ele vai ser monitorado e abastecido por vocês, pai e mãe, pela ótica, que vai ajudar vocês na lembrança, e pelo oftalmologista, ou seja, todo mundo trabalhando a favor do seu filho e sua filha, tá bom? É isso aí. Parabéns à OptiView. Agradeço Obrigada. muito aqui a presença da Mariane, do professor Honda. E você, amigo que nos assiste, não esqueça de se inscrever no nosso link aí e dar o positivo, né? Afinal, é sempre que a gente traz boas informações, boas notícias para a saúde ocular. Programa Saúde Visual. Venha conosco, um patrocínio Ótica Voluntários. Muito obrigado e tenham todos aí um bom dia. Até mais.
Saúde visual com Davi Fernandes.